A paz a todos, eu me chamo Ana Santos, faço parte do Ministério Jesus Saves e nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos falar do capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? E essa é uma das histórias mais lindas, né? A mensagem pregada por Jesus, o encontro, né? De Nicodemos com Jesus. O que será, né, que levou Nicodemos a procurar Jesus? Qual a curiosidade que moveu o coração dele para ir ao encontro de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar, né, nesse estudo. Vamos ler a Bíblia, então, vamos nos preparar para mergulhar no conhecimento e na revelação divina da palavra do Senhor. Amém? Então, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos, que testemunhamos o que temos visto. Não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, porque todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, Nicodemos, ele foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, ele era membro do Sinédrio, composto por 71 cadeiras dividida entre fariseus, saduceus e anciãos. A palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos é archon, que significa governador, termo muito usado como uma espécie de título para os integrantes do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. O nome Nicodemos também é grego, e ele significa a vitória do povo, o conquistador do povo. A explicação para o seu nome ser de origem grega se dá pelo fato de que, a partir do período dos governantes macabeus, tornou-se comum uma mistura de nomes gregos entre os hebreus. Nicodemos, ele era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos ter uma noção básica do que era o Sinédrio.
De forma bem resumida, o Sinédrio era um tipo de corte suprema dos judeus, que se reuniam em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisdição do Sinédrio, ela era tanto civil quanto, de certa maneira, criminal. Ela tinha poder, para julgar coisas criminais como coisas comuns. Era muito comum naqueles dias fariseus, saduceus, escribas, entre outros, procurarem Jesus durante o dia. Essa busca não era pela verdade, mas sim recolher provas ou achar culpa para a posterior acusação do Messias. Um caso muito conhecido dessas armadilhas está escrito em João capítulo 8. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam ele, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8, versículo 3 ao 7. Fica claro e evidente que queriam encontrar falhas em Jesus e tendo assim um álibi para o condenarem. O mestre, sabiamente, não foi contra a lei, nem julgou a mulher precipitadamente ou injustamente. Agora vamos falar quem eram os fariseus. O termo fariseus significa os separados. Há diversas explicações para o sentido desta palavra, mas na prática ela enfatiza sua separação de qualquer coisa que possa comprometer a sua pureza ética, cerimonial ou moral. Eles desenvolveram um conjunto de tradições orais com a intenção de adaptar os princípios antigos da lei escrita às situações diferentes de tempos posteriores, evitando assim que esses princípios fossem colocados de lado como sendo antiquados ou impraticáveis. Nisso é que eles se diferenciavam de seus principais rivais, os saduceus, que criam somente na autoridade da lei escrita e também rejeitavam as inovações dos fariseus, que criam na ressurreição do corpo e na existência de hierarquia de anjos e demônios. Nós vemos isso em Marcos 12, 18 e em Atos também 23, versículo 8. Eles se agrupavam, os fariseus, em irmandades ou comunidades locais. Joséfo, o historiador judeu, ele nos diz que, orientado sua vida pelos princípios dos fariseus, desde os 19 anos, calcula que havia uns 6.000 fariseus em seu tempo. Sabendo agora quem era Nicodemos e sua importância no meio do povo judeu, logo pensamos o que levou, de fato, a ir ter com Jesus. Uma das situações possíveis é a justiça. Sim, mesmo naqueles dias, a justiça dos fariseus, ela não era reta e, em sua maioria, seguia apenas preceitos humanos. Não é de admirar que Nicodemos queria conferir se de fato Jesus era aquilo que em seu meio diziam. Para quem não sabe, os fariseus, sempre que podiam, tentavam desabonar Jesus ou até mesmo insultá-lo com títulos como filho de Belial e até mesmo de Belzebu. Isso a gente encontra em Mateus capítulo 10, versículo 25. Mas mesmo que o meio em que Nicodemos estava tratava Jesus assim, não o impediu de ir conferir os fatos e ver se realmente Jesus era aquilo que diziam. Duas coisas importantes Nicodemos fez.
ele ignorou a tendência e buscou a verdade que havia em Jesus. Uma aplicação para os nossos dias é não seguir a tendência do nosso meio. Mesmo que somos humanos e até inconscientemente aprendemos um com o outro, devemos ser atentos às questões espirituais. Se a tendência de muitos é a frieza espiritual, fuja da tendência e procure Jesus. Se a tendência é a apostasia, fuja dela e corra aos pés de Jesus. Não espere outros buscarem para depois você começar. Grandes revoluções não acontecem com a maioria, mas sim com 2 ou 3 que não aceitam a situação, nem tampouco se acomodam. Você já pesquisou a história dos grandes avivamentos? Deus não precisa de números. Deus quer mesmo é um homem e uma mulher que seja capaz de renunciar tudo para viver em santidade e ser usado por Ele. Que sejamos estes que irão revolucionar e vencer as tendências em que muitos estão aderindo. Ainda que Nicodemos reconhecesse que os sinais operados por Jesus eram através do poder de Deus, seria apenas o início do processo de transformação. Jesus, ele deixou claro a impossibilidade do homem chegar à salvação por si mesmo ou por suas obras, sendo algo comum ao mestre, juiz e fariseu. Nicodemos, em suas declarações, Jesus demonstra que não importa a condição social, econômica ou cultural, está vetada a entrada do homem no reino dos céus, se este não for como uma criança ou não nascer de novo. Ao revelar que Nicodemos precisava nascer novamente, Jesus demonstrou que a justiça do juiz, mestre e fariseu estava aquém da justiça exigida por Deus. Nicodemos, ele precisava obter justiça superior, assim como os outros fariseus e a multidão que sempre o ouvia. Ora, como seguidor da lei, Nicodemos não matava, não roubava, não dizia falso testemunho, não adulterava. Se necessário, daria a carta de divórcio, não perjurava, amava o próximo, ou seja, fazia tudo aquilo que os antigos ensinaram. Do mesmo modo que Nicodemos, a multidão também tinha como meta fazer tudo conforme os seus mestres ensinavam. Mas Jesus demonstrou que mesmo que fizesse conforme os escribas e fariseus ensinavam, jamais entrariam no reino dos céus. Então, era necessário rever os conceitos, deixar para trás a velha maneira de viver e nascer um novo homem com uma mente transformada pela verdade. Jesus, ele aponta a necessidade do novo nascimento, porque o primeiro homem pecou. Desde a queda de Adão, todos os homens são formados em iniquidade e concebidos em pecado. Todos os homens se desviaram desde a madre. Andam errados e falam mentiras desde que nascem. Depois que o homem piedoso pereceu, Adão, não há entre os homens um que seja reto. Todos os descendentes de Adão se desviaram e não há quem faça o bem, visto que mesmo sem causa alguma transgridem. Mas para nascer de novo, primeiro o pecador precisa morrer, pois Deus determinou que a alma que pecar, esta morrerá. Para estabelecer a justiça que excede a dos escribas e fariseus, é necessário a morte do transgressor, visto que a pena imposta não pode passar da pessoa do transgressor. Somente quando o homem morre com Cristo é que se dá a justiça de Deus. Somente após o velho homem ser crucificado com Cristo, Deus traz à existência o novo homem, gerado em verdadeira justiça e santidade. Após o corpo do pecador ser desfeito e sepultado com Cristo, o homem é vivificado com Cristo. Através de Cristo,
o homem recebe um novo coração e um novo espírito, pois em Cristo é circuncidado para receber vida com Deus. Deus não somente declara o homem justo, antes ele cria o novo homem, segundo a sua justiça. E o novo homem é declarado justo por meio de Cristo Jesus. É fácil entender que o agente de transformação é o Espírito Santo de Deus, ao qual utiliza também do processo nascer da água. A água, ela pode simbolizar a pureza do coração e mente, a palavra de Deus que limpa o homem, batismo nas águas e o próprio Jesus. Pois não há como viver de fato uma vida com Deus sem ouvir e meditar em sua palavra e sem submeter-se ao seu Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e que também as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Obviamente, Nicodemos só entenderia o que Jesus queria lhe dizer se buscasse a sabedoria que vem do alto, pois o homem terreno não compreende as coisas divinas. Por isso, meu amado irmão e irmã, aproveita esse espaço e oportunidade para perguntar: como está a sua vida espiritual? Qual ênfase e relevância tem dado a ela? Busque o Espírito Santo de Deus. Ele é o guia e o nosso consolador. Não negligencie a vida espiritual. Renuncie o que for preciso. Deixe de lado aquilo que for necessário para que você tenha uma vida amplamente íntima com o Senhor, sendo assim um cristão genuíno, íntimo e conhecido do seu Deus. Bom, no versículo 14 está a chave para vencer todas as situações adversas em nossa vida, pois quando lemos Números 21, do versículo 8 ao 9, acontece que as pessoas elas eram picadas por serpentes ardentes e mortais, e não havia cura para essa picada. Quem por ela fosse ferido, certamente morreria. Moisés, ele foi instruído a fazer uma imagem da serpente e colocá-la à vista do povo, para que ao serem picados, pudessem vê-la e ao olhar para ela, serem curados. Esse evento é usado por Jesus como uma ilustração impressionante de sua obra redentora e salvadora, pois os homens são pecadores e o pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Não há cura por meios humanos para as doenças da alma. E como as pessoas que foram picadas podem olhar para a imagem da serpente e serem curadas, assim também os pecadores podem olhar para o Salvador e serem curados e perdoados e salvos por Ele. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Bom, aqui quando fala da serpente, que está em Números 21, uma coisa importante de explicar é que o povo no deserto já não aguentava mais andar errante, sofrendo calor, sede, fome. Eles começaram a blasfemar contra Deus e contra Moisés e contra o maná de Deus, o pão que caía do céu. Eles disseram que não aguentavam mais comer aquela comida vil, aquele pão era horrível, eles não queriam mais viver daquele jeito. Então Deus enviou aquelas serpentes e morreu muita gente foi picada e morreu. E eles vieram pedir perdão para Moisés e pediram para Moisés rogar a Deus para que eles fossem salvos, que não fossem mais picados. Então Deus mandou Moisés fabricar, com bronze, cobre, uma serpente e colocar numa estaca. E cada pessoa que era picada, pessoa que era picada olhava para a serpente e era curado e não morria.
Então, assim, bem tremendo isso, né? Agora vamos para o versículo 16 e continuando, né, para não ficar tão extenso, e continuamos explicando tudo isso. Fiquem na paz.